Seguinte, ó, vocês pediram pra gente falar sobre como que é trabalhar em casal e eu acho que a gente já pode dar um resumo, não trabalhe. Que horror! Trabalho assim, se torna mais produtivo e a convivência não é tão ruim, você sabendo lidar, que no começo vai ser bem difícil. Então, vamos lá. A gente pensou em fazer isso aqui num formato podcast, né? A gente vai trocando uma ideia. Vocês mandaram algumas perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, siga aqui, siga a Marília também. E vocês mandaram algumas perguntas sobre as dúvidas que vocês têm sobre como trabalhar em casal, tá bom? Então, a gente vai contar um pouquinho de como a gente entendeu que funcionaria melhor. Vai contar um pouco dos perrengues. Vai contar como que a gente começou, como a gente se conheceu, não sei o que, não sei o que. E agora a gente tá casado, né? Casamos há pouco tempo. E talvez a gente possa contribuir pra você não ter um inferno de um relacionamento merda que vai colocar você pra baixo todos os dias. Mentira. A gente não precisa, eu acho, que contar a nossa história inteira, mas eu acho que tem alguns pontos que talvez sejam importantes destacar. Eu conheci a Marília atendendo um cliente lá de Brasília, que eu atendia em Cuiabá já, e a Marília trabalhava nesse meu cliente, tá? Então eu fui lá, fui fazer uns bagulho lá e a Marília tava trabalhando lá, tá? O contexto é esse, 2020. Aí a gente se conheceu lá e o mais interessante é que eu conheci a Marília no contexto de trabalho. Então, assim, não fomos para um rolê e depois eu descobri com que ela trabalhava, daí depois a gente meio que se conheceu trabalhando. Você me conheceu trabalhando, eu te conheci trabalhando. Então, tipo, isso já facilitou um pouco do nosso rolê, porque uma das coisas que eu tinha achado interessante na Marília, que tinha mais me chamado a atenção, é porque ela era muito profissional, sacou? Muito proativa, fazia as coisas. Eu falei, mano, dá pra nós embrasar um projetinho aí, né? Aí o moleque entrou em ação, peguei a câmera e fui pra cima. E eram ritmos de trabalhos muito intensos, tanto meu quanto dele. Acho que isso casou muito bem na hora da gente falar sobre trabalho. Quando a gente tomou o próximo passo de começar a trabalhar junto, que foi esse o contexto, para eu ir para Londrina, seria para eu ajudar o Rafa com a produção de conteúdos dele. Era assim, porque se vocês veem o que vocês veem hoje, graças a uma organização que surgiu lá de trás, né? Então, foi com esse contexto que a gente começou a já namorar e trabalhar junto. Então, essa perspectiva muito bem alinhada. Foi intenso. Foi tipo assim, eu conheci a Marília num outubro, tipo, 15 dias depois eu tava voltando pra lá, porque eu ia fazer mais um trabalho pra aquela mesma marca. E assim, 30 dias depois de eu ir, de 15 dias, nem 30 dias depois, talvez depois que a gente começou a namorar 15 dias, acho que foi mais uns 15 dias pra você ir pra Londrina, né? Foi. Algo assim. Pra mim, Não, minto. Não, a primeira vez que você foi pra Londrina foi antes de eu ir a segunda vez. Foi, tipo, 15 dias O depois. rolê foi assim, Londrina e Brasília é tipo 1.000 quilômetros de distância. E daí eu fui pra Brasília, fiz o trabalho, e depois de tipo, uns 15 dias ela foi pra Londrina pra conhecer o que eu tava fazendo. E daí, na época que ela chegou em Londrina, eu já tava rodando o modelo recorrente, eu já tava começando a parada tava começando a acontecer legal, já tinha um apartamento, papai, ela chegou e eu tava num turbilhão de coisas, tava fazendo 1 milhão de E coisas. um detalhe importante, não tinha curso ainda, tá? Era somente... Não tinha o curso do modelo recorrente ainda. Não tinha curso de modelo recorrente. Eu gerava conteúdo nos stories, Isso. só no Instagram e tal, mas ele não não tinha lançado um curso ainda. Ele aplicava o modelo recorrente, mas ele ainda não tinha... não tinha lançado nenhuma vez. Uhum. Aí, nesse contexto, ela viu que o negócio tava numa correria, daí, tipo assim, nosso relacionamento não ia dar certa distância, tá ligado? Desde o início, a gente já tinha colocado isso, mano, não tem como namorar à distância, não é pra gente, e se não for, é melhor a gente já parar. E daí, numa dessa, Marília foi pra Londrina, viu a correria, daí ela viu que eu tava trabalhando, e eu comecei a dar umas indiretas, tipo, tô precisando de uma ajuda aqui, o que você acha disso aqui, disso aqui. E daí, ela voltou, você voltou pra Brasília. Foi. E aí, beleza, a gente estabeleceu que o Rafa precisava de uma ajuda e precisava de que se tivesse um perfil como o meu. E eu falei, ok, vamos juntar o útil ao agradável? Então vamos. E 45 dias depois, eu pedi demissão do meu emprego. Não demorou 45 dias pra você pedir depois de você ir pra Londrina? Tá, boa. 45 dias depois, eu pedi demissão do meu emprego e eu fui pra Londrina. Pô, e aqui já começa o conteúdo em si, porque tem vários de vocês e várias pessoas que me perguntaram, que depois a gente vai abrir as perguntas, falaram assim, Rafa, vale a pena minha namorada, minha noiva, sei lá, minha mulher, sair do trabalho dela pra ir trabalhar junto comigo? E daí, tipo, foi isso que a gente começou a testar desde o início, tá ligado? Então, assim, a gente entende que a nossa história é um pouco fora da curva nesse sentido. Geralmente as pessoas se conhecem em ambientes totalmente diferentes.
diferentes e depois se juntam. No nosso caso, a gente já começou meio que junto e foi indo. E daí nessa aí, a Marília pediu demissão da parada dela, o papá foi morar em Londrina e a gente já foi morar junto, direto. Né? Não teve, tá ligado? Teve meio termo, a gente foi morar junto direto, e daí eu chamei a Marília para trabalhar junto comigo no sentido da organização das coisas. Porém, entretanto, todavia, uma coisa que talvez a gente não tenha nem falado, mas a princípio do nosso relacionamento, nossa divisão era clara. Tipo assim, eu trabalho com o vídeo, você me ajuda a me organizar, mas você vai cuidar de outras paradas para me deixar mais leve para executar o que eu preciso executar. Isso. Então, esse foi o nosso combinado do início, né? Uhum. Tipo, você não chegou já indo para as gravações, ou marcando gravação, ou falando com os meus clientes, nem nada. Isso, porque até mesmo era, que também pode ser o caso de muitos de vocês, esse era um universo completamente novo pra mim. Assim, eu nunca tinha ouvido falar que existia essa profissão, assim, especificamente, e eu trabalhava num ramo, assim, completamente diferente, atendimento ao público e tudo mais. Então, era algo muito novo, então eu precisava antes olhar, tatear aquele ambiente ali, pra depois eu vir de uma forma mais ativa naquele processo. Então, eu comecei participando de uma parte mais bastidor mesmo do que o Rafa fazia, que era mais, primeiro, organizar a vida dele, de tipo, a agenda dele. Olha, o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã? O que você tá na sua linha de produção? Isso. E depois, a gente ia pensando nos próximos passos. Tanto que depois que tudo isso aconteceu, já agilizando o processo lá na frente, depois que tudo isso aconteceu, foi quando a gente teve mais clareza na hora de lançar o curso, né, pela primeira vez. Foi isso. Eu acho que, tipo, é importante dizer que, no nosso caso, foi tudo meio que misturado. Tipo, foi um casamento, teoricamente, morando junto, foi trabalhando junto. Então, as nossas tarefas, elas foram, tipo, literalmente, tipo assim, Marília, você vai cuidar da nossa alimentação, você vai cuidar da nossa casa, você vai cuidar da nossa organização, da produtividade das coisas, e me deixa trancado naquele quarto pra trampar de uma forma mais específica. E o mais massa foi que no nosso relacionamento isso deu hiper certo. Porque, tipo, sei lá, eu acho que a gente precisava ter esse equilíbrio e é necessário esse equilíbrio. A Marília cuida muito mais das coisas do que eu. Eu me preocupo com coisas que ela não se preocupa e ela se preocupa com coisas que eu não me preocupo. Então, essa divisão de funções dentro do relacionamento é fundamental. E é muito importante também você entender, nós como mulheres, no caso, assim, que entender que todo o papel é necessário para que tudo isso aconteça. E eu tinha isso muito bem claro, por exemplo, um exemplo como isso acontecia. O Rafa ficava muito doente, a rinite dele atacava com uma frequência muito grande, a alimentação dele era muito ruim e, consequentemente, ele tinha, tipo, várias espinhas, a saúde dele não tava lá, essas coisas. Então, como já começando aí, eu já comecei já na parte, por exemplo, organizacional da casa, eu sabia que se eu tipo, mantesse a casa organizada e limpa, a rinite dele diminuía, ele consequentemente conseguiria ir atender os clientes dele de uma forma melhor e ter mais clareza na hora de tomar decisões. A mesma coisa na questão da alimentação, ele se alimentava muito mal e eu entendia que isso assim era das minhas funções dentro desse círculo. E é importante pontuar isso aí, porque na sociedade de hoje é até um tabu falar, mas a mulher ela vai cuidar da alimentação, ela vai cuidar da organização, ela tem a mesma força do que fazer. É óbvio que tem. Tipo, a gente sabe que tem. Tipo assim, quando a gente começou a se relacionar, eu já tinha total clareza que você tem toda a habilidade necessária para executar, tipo, o vídeo em si, fazer as contas em si. Mas você assumir esse papel, não porque a gente determinou que seria, mas porque você entendeu o que era. Tipo assim, fez toda a diferença. Então, assim, pra você que é mulher aí, tá começando a trampar, ou ao contrário, você que é namorado da mina que trampa com audiovisual, pô, às vezes você não precisa necessariamente pegar o Premiere e abrir. Às vezes é só buscar coisas dentro da produtividade do seu companheiro, da sua companheira, como que você pode facilitar o trabalho dele. Seja fazendo algumas coisas mais operacionais, tipo, pô, a gente gasta 2 horas por semana pra ir no mercado. Pô, então vai você sozinho no mercado e deixa a pessoa trampando. E isso de uma forma, isso de uma forma de perfil mesmo, tá? Isso é um perfil que eu, Marília, gosto, que eu me identifico e me sinto bem fazendo. Igual você também pode ser, eu sou uma pessoa mais ativa, Marília, que não gosta de ficar dentro de casa. Eu sou zero a mulher que quer ficar dentro de casa. E ok, esse é o seu perfil. Mas entenda que aí a gente precisa o quê? Remanejar as coisas para que cada um cumpra o seu papel para que a produtividade de ambos funcione muito bem, entendeu? Porque se todos focar... Imagina,
se eu e o Rafa focassem na mesma coisa, quem ia focar nas outras? Entendeu? E aí acabar tendo um desfalque. Claro que também isso não foi um papel permanente, né? Depois a gente conta. Depois a gente vai acelerando. Mas o lance talvez o primeiro ensinamento que a gente pode passar para eles é assim, não ache que do nada, na primeira tentativa de vocês trabalharem junto, vocês vão sentar no escritório e as coisas vão fluir naturalmente. Às vezes pode ser, às vezes pode não, às vezes você vai demorar um pouco mais de tempo que a gente, às vezes vai ser um pouco mais rápido, mas o que você precisa entender é que a ajuda do cônjuge numa empresa não é necessariamente com a mão na massa naquilo que está sendo executado, não é a pessoa que vai editar para você, não é a pessoa que vai organizar a sua planilha de edição, não necessariamente é isso, mas olhando como um negócio completo que o relacionamento tá ligado? Não tem como a gente tirar um lado e deixar outro, é meio que tudo junto, tudo misturado, a conta fecha se você assumir outros papéis que não são do audiovisual, não são da profissão em si, mas que com certeza impulsionam a pessoa para trabalhar na máxima performance que ela pode ter, que foi o que aconteceu com a gente. Até mesmo para que você não crie uma expectativa frustrante, principalmente em cima da sua mulher, da sua esposa, de tipo, nossa, eu planejei, eu imaginava que a gente ia ser tipo o casal perfeito, eu capto, você edita e vice-versa, que tipo, que fosse um conjunto perfeito, tipo, não, igual eu falei, eu vinha de uma vertente totalmente diferente da do Rafa. Eu precisava primeiro me adaptar àquilo, saber como aquilo dali funcionava, para depois eu ser mais ativa dentro desse processo. Então, para que não seja frustrante para ambos, você tem que ter isso em mente. Até que a pessoa se encontre dentro do papel dela ali nessa empresa, você precisa respeitar esse momento de descoberta. E é uma coisa importante que eu tava lembrando aqui, que quando a gente começou a namorar e tal, que você já foi lá pra casa e a gente começou a trabalhar junto, eu lembro que mesmo a gente morando junto e compartilhando os custos, a gente tinha definido um prolabore pra você, tá ligado? Então, tipo assim, a minha empresa de audiovisual, a gente tava começando a se relacionar ainda, né? Tava no começo de tudo. A minha empresa pagava a Marília. Entendeu? Então eu pagava para ela fazer tudo o que ela fazia. Então ela era uma funcionária da empresa, literalmente. Então às vezes no primeiro momento, mas eu vou tirar a minha mulher, eu vou tirar o meu marido do trabalho e vou trazer para a empresa. Então paga um prolabore para ela, pague uma grana para ela que dê para deixar as coisas muito bem pontuadas. Você tá fazendo isso aqui não é pelo além. E principalmente no começo do nosso relacionamento, a gente nem sabia se ia dar certo. A gente estava correndo um risco gigantesco. Imagina, você fica lá um tempo em Londrina, fazendo tudo para a empresa dar certo e você não recebe nada por isso. Daí a gente termina, aí você sai com uma mão na frente e outra atrás e a empresa sai forte. Então não faz muito sentido. Então talvez num primeiro momento aí, se vocês quiserem testar alguma coisa, pensa assim, mano, quanto que você ganha no seu trabalho? Eu ganho uns 1.200. Tá, então venha pra minha empresa, facilite as coisas pra eu conseguir só focar naquilo que eu quero focar. Então tipo, às vezes você só quer focar na edição, você só quer focar não sei o quê. Pede pra essa pessoa facilitar pra você e paga um prolabore pra ela, porque daí a conta fecha. Daí eu acho que fica bem separadinho as coisas. Isso. E é a partir daí que as coisas começam a ter mais clareza. Porque imagina, você como um único indivíduo, por exemplo, o Rafa, ele tinha que focar em todas essas coisas. Quando passa a existir uma outra pessoa que vocês distribuem essas funções, você tem mais clareza do que você vai fazer, da onde você quer chegar, até o que você vai precisar fazer para chegar naquele local. E trabalhando sempre em conjunto. E foi isso que fez a gente dar sempre os nossos próximos passos, essa clareza de perspectiva que a gente queria. E eu lembro que logo no começo do nosso relacionamento, tinha um cara que eu gostava muito, que ele produzia conteúdo, enfim, ele não produz mais conteúdo, mas ele falava sobre relacionamento de uma maneira bem diferente, assim. Eu lembro que eu tinha um curso desse cara, que nem tem mais disponível e tal, e ele tinha uma aula sobre relacionamento, que tava ele e a mulher dele, onde eles falavam sobre o que eles achavam que era um relacionamento sadio, papapá. E a gente aprendeu muito com eles nesse sentido, que era tipo essa divisão que hoje pra gente é tão clara, que a gente tá comentando com vocês, a gente aprendeu naquele momento, né? Que tipo, cada um tinha seu espaço, a individualidade de cada um conta muito. A gente acredita numa frase que
sei lá, eu acho que eu ouvi isso antes dessa música, mas tem uma música do Felipe Ret que ele fala assim, separados nós somos fortes, mas juntos nós somos imbatíveis. Ou seja, a Marília sozinha, ela já é forte, o Rafa sozinho já é forte. Mas quando a gente une as forças, é que a parada realmente acontece. Então, pode ser que no momento as coisas estejam desequilibradas, né? E daí entra num outro BO gigantesco, que é quando esse nível de entrega, ele tá desproporcional. Então, ou seja, eu sou um ótimo profissional e tu ainda você não sabe nem o que você quer fazer, ainda você tá meio perdida. No começo vai ser normal disso acontecer, mas se isso se manter muito tempo dessa maneira, o relacionamento acaba, o trampo acaba e só dá merda. Porque a outra parte vai sentir que tá sendo sugada e é como se você quisesse voar e a pessoa tá lá, não, mas fica comigo, não, mas por favor, sabe? Ela suga a sua energia. Se isso acontecer, já era. E é aí onde começam a ter os desentendimentos relacionados ao trabalho e relacionamento. Justamente quando não tem expectativas alinhadas. Por exemplo, você quer voar e eu quero ficar. Ou você quer começar algo novo e eu não quero, eu acho aquilo inseguro. Isso é o que normalmente gera mais conflitos dentro do relacionamento, na hora que está relacionado ao trabalho. Porque as expectativas justamente estão divergindo. E é por isso que é tão importante a comunicação. Isso é um clichê que todo mundo que fala sobre relacionamento vai te falar isso, mas realmente é a única coisa que funciona. Por que eu falo isso? Eu falo isso com tanta propriedade. Porque eu, Marília, tenho a extrema dificuldade em me comunicar. E isso, por vezes, trouxe alguns conflitos para dentro da nossa casa. Porque eu não me comunicava, ou eu não expressava o que eu queria falar, imaginando que o Rafa teria que entender, mulher, né? O Rafa teria que descobrir o que eu tô me sentindo mal, ou por que eu não estou contente com o que a gente tá fazendo. E eu não comunicava isso, entendeu? Então, a gente teve esse período de, não comunicação e não alinhamento de expectativas, que foi quando a gente normalmente teve que sentar e falar normalmente, tá. Eu acho que a gente teve umas 2, 3 conversas, de reorganizar as paradas e falar, a gente tá indo pra essa direção e é importante. Eu acho que tem um fator disso que você está falando, da comunicação, que é importante. Bom, a gente vem de uma... E tudo bem que se você não acreditar nisso, você não for compactuar com isso, eu acho que cada um tem a sua linha de raciocínio, mas eu venho de uma escola cristã. E na escola cristã eu sempre aprendi que o homem ele tem algumas responsabilidades dentro de um relacionamento. Daí depende do que você acreditar, a mulher, sei lá, você acredita no que você quiser. Mas eu nasci assim dentro desse contexto. Então, a Marília tem uma personalidade forte, eu tenho a personalidade forte. Porém, em algum momento, alguém precisa cravar a palavra e falar assim, vai ser assim. Porque se é igual aquele lance do muito pajé para pouco índio, tá ligado? Então, assim, tem a comunicação, tem os objetivos, mas precisa em algum momento alguém firmar o pé, pode ser a mulher ou o homem, firmar o pé e falar assim, beleza, eu entendo o seu lado, mas a gente vai tomar essa direção agora, eu preciso que você confie em mim, sacou? Então, no nosso relacionamento sempre foi isso. No começo deu muito certo, porque desde o começo, eu e a Marília, a gente se conectou muito rápido, assim. Eu lembro na vez que a gente tava conversando lá no café, um dia depois da gente ficar a primeira vez, e eu te perguntei, o que você quer fazer no futuro? Você fala, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero viver fora, não sei o quê, quero ter mais liberdade, não sei o quê. E eu tinha essa vontade também de sair do Brasil, tinha uma vontade de ser um pouco mais livre, de ter uma vida diferente e tal. E a gente já se conectou por ali. E quando você foi para Londrina, eu lembro de a gente conversar também sobre isso, o que a gente pensava do nosso futuro, papapá. Então, desde o início, a ideia já era muito clara. E às vezes as pessoas podem pensar assim, mas é filosófico demais, dá mais exemplos do que é o que é pensar no futuro. E aqui a gente definiu algumas coisas, por exemplo. Então a gente falou, a gente quer morar bem. E daí a gente já começa a gente já morava num apartamento bem legal lá em Londrina. Eu quero morar bem, então beleza. Então a próxima casa que a gente mudar tem que ser desse jeito. Não, a gente vai morar fora, então beleza. Então vamos acordar aqui. No nosso caso não foi isso, mas vamos acordar aqui, ó. Então a gente vai morar fora, esse aqui é o nosso plano para ir morar fora. Então tem que deixar a parada muito tangível, porque senão fica
Ah, não, nosso objetivo é o quê? Ah, não, é só viver junto e enriquecer. Tá, mas como? Tá ligado? Quando? Vocês querem casar, quer ter filho, quer viajar, quer ter uma vida normal ou você quer ter uma vida normal? Também tem diferença, tá ligado? Se você quer viver uma parada muito anormal, você vai ter um outro game, tá ligado? É um outro jogo. E daí as nossas conversas foram por esse lado de alinhar essa expectativa logo desde o início, né? Sim, e que fique também bem claro que não é assim, tipo, olha, eu impus isso aqui, a gente vai ter que seguir isso. Não, não é assim que funciona. Sempre rola uma entendeu? conversa antes. E vai acontecer normalmente assim. Às vezes a gente vai entrar num consenso, né? Olha, Rafael, eu quero assim, você quer assado. Vamos fazer assim que vai dar certo? Uhum. Ok, vai entrar no consenso. Mas no caso, às vezes também pode acontecer de você não ser acordado com aquilo dali, você não ser 100% a favor disso. Aí já rolou no nosso relacionamento de coisas que você falava, isso aqui não acontece, isso. e tem coisas que eu falava, não, isso aqui não acontece. E aí é muito importante a parte do ceder, entendeu? Que é assim, ó. Por exemplo, já aconteceu uma coisa do Rafa, tipo assim, ah, Marília, eu quero muito isso. E eu falar, olha, eu não sou de acordo com isso, mas se você vê que isso vai trazer algum benefício pra nós, eu vou ceder. Então, saiba, eu não estou de acordo, mas vamos ceder. E aí eu cedia. Por que isso tem que estar, a sua opinião tem que estar ali exposta? Para na hora em que vocês acordarem de novo, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu quero fazer, olha, Rafael, eu quero fazer. O Rafael vai ter que ceder, então. Uma vez eu já cedi, então para que isso dê certo, ele vai ter que ceder alguma hora também, entendeu? Até para que a sua voz seja ouvida e para que as suas opiniões sejam válidas. Então sempre fale, olha, eu não sou de acordo com isso, por isso, por isso, por isso. Mas, em prol do nosso relacionamento, eu tô cedendo. Então, é assim que acontece, entendeu? Para que ambos cheguem a algum objetivo final, não é um mundo perfeito, em que todos vão concordar sempre. Então, no momento em que esse desacordo chegar, que as suas opiniões sejam expostas e que um ceda. Sempre vai ser importante alguém ceder. Isso é muito louco, porque aí entra no assunto trabalho mesmo, porque, meu, trabalho é um bagulho muito intenso, estratégia, você muda o tempo todo, então, tipo assim, cara, a gente vai começar a atender esse tipo de cliente, não, a gente vai começar a atender esse tipo de cliente, então são tomadas de decisões que mudam totalmente o curso de tudo, né? Então, tipo, é nesse estágio. Agora, só avançando um pouco mais a nossa história, então, pra quem não sabe, a gente começou a namorar, você tinha quantos anos? 21? 19. 19? 20. 20. Mas ele tinha 20 anos. Eu tinha 25 ou 4. Ah, tá. Agora a Marília tá com 22. 22, eu tô com 27. 27. Então, a gente é relativamente novo, né, pra tá pensando dessa maneira, mas é justamente por muita conversa, por muito, eu acho que pelo menos do meu lado, a minha criação me ajudou muito de tentar entender um pouco mais, ser um pouco mais, não é paciente, tá ligado? Mas é entender um pouco mais relacionamento, porque eu acho que a igreja, ela trabalha muito, família, ela fala o tempo todo disso, então, de uma forma ou outra, tipo, impactou. E com você também, eu acho que pelo aquilo que você fazia em Brasília, junto com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu pai, isso desenvolveu uma mentalidade em você muito, muito forte, né? E também, normalmente, né, os casais são sempre compostos, não é sempre, não é unanimidade. Mas, normalmente, os casais sempre são compostos por uma pessoa que é mais racional e a outra que é mais emocional. No caso, o Rafa é o mais racional e eu sou a mais emocional. E é muito importante que alguém tenha esses papéis bem diferentes. Porque às vezes, por exemplo, às vezes eu vou me perder nessa parte racional. Porque às vezes meu sentimento vai ser tão grande de querer fazer alguma coisa, de estar ali na euforia e não, a gente precisa fazer, a gente vai conseguir. E precisa de alguém falando assim, ó, calma aí, talvez não é o momento, não é agora. Ou, no outro caso, tipo, o Rafa, a gente precisa fazer agora porque precisa e tem que ser feito. Tá, mas como é que a gente vai fazer? Quem é que vai ser atingido com isso? Então, acho que isso que é a fórmula ideal, assim, vamos dizer. Ele é muito mais racional e eu muito mais emocional. E sem a presença do outro, ocorre o desequilíbrio. E é importante dizer que a gente, mano, tem um monte de BO, a gente não é casal perfeito, a gente tá longe de ser. Mas justamente a gente tá tentando passar pra vocês um pouco da experiência que a gente teve. Agora, avançando a nossa história, tipo, Marília foi pra Londrina, a gente começou a trabalhar junto. Nesse primeiro momento, você cuidava mais a parte de organização da nossa vida em si e me deixava livre para só focar no trampo.
Foi nisso que a gente lançou o primeiro modelo recorrente, que a gente chamava o Simples Funciona ainda. E a gente já teve um resultado massa. E daí ali as coisas começaram a andar mais, já rodava o modelo recorrente, tal. E as coisas começaram a funcionar legal, a gente começou a crescer. E daí a gente teve uma oportunidade de vir aqui para Alphaville, que a convite do Yezer, que é um produtor de conteúdo no Instagram e tal. E ali a gente tomou uma decisão que eu acho que é uma coisa que a gente sempre teve dentro da nossa história, que é, o Yezer me fez uma proposta, eu saí da reunião, falei, Linda, o que você acha disso aqui? E daí ela já falou, vamos, ela entrou no barco comigo e a gente veio pra cá. A gente largou toda a nossa vida em Londrina e veio pra cá. Só pra a gente também não deixar, tipo, ser um podcast que a gente vai contar a nossa história em si, só pra ficar mais tangível pra eles. Eu acho que a gente não precisa entrar nos detalhes da nossa vida em si, tá ligado? Sim. É mais E pra falar do momento. E esse momento foi um desses momentos, assim, bem cruciais. Por exemplo, nesse momento que o Rafa falou assim, vamos vir para São Paulo e tal, imagina, na minha cabeça eu pensava, mas eu acabei de vir para Londrina. A gente tá construindo tudo que a gente tá construindo aqui. Calma, a gente tinha acabado de abrir o Pão de Mel. Então, assim, na minha cabeça, tipo, emocional e racional, eu pensava assim, mas não é o momento. Não é, a gente tem tudo para construir aqui. Por que a gente vai largar tudo que tem aqui, que já é certo, pra uma coisa que a gente nem sabe o que vai acontecer? A gente tava vivendo muito bem em Londrina, esse é o fato. A gente tava vivendo bem pra caramba, numa região muito bem, tipo, com um custo de vida massa. E só pra contextualizar esse lance do Pão de Mel, foi que a gente já tava rodando nossas coisas, entrou uma grana com a venda do primeiro curso, e daí a gente pegou essa grana, porque um dos meus objetivos que eu tinha desde o início era tirar o meu pai do trabalho dele e montar um negócio pro meu pai. Antes de ser filmmaker, eu tinha uma fábrica que chamava Pão de Mel do Rafa, era uma empresa de pão de mel, que eu vendia pão de mel, depois eu conto essa história pra vocês. E com essa grana, a gente montou uma cozinha industrial pro meu pai trabalhar lá, tá ligado? Meu pai, Marília, e daí que vem um segundo momento da nossa história, que no primeiro momento a Marília só tava organizando as coisas pra mim, daí as coisas começaram a dar muito certo, deu muito resultado. O modelo recorrente, o que eu rodava lá, não só o curso, né? O que eu rodava em Londrina, a gente estava ganhando uma grana também, tudo dando certo. A gente montou o Pão de Mel do Rafa, porque a Marília, ela cozinha muito bem e o lugar que ela trabalhava, onde eu conheci ela, era um negócio de gastronomia. Então ela foi pro Pão de Mel do Rafa. Ou seja, a gente não trabalhava mais diretamente, né? Tipo, a gente trabalhava diretamente, mas não tanto. Eu administrava aquela outra empresa que a gente tinha criado agora, assim. Era trabalhos, assim, indiretos agora, assim. E nesse contexto, cozinha certa, empresa criada, gente tudo. Trabalhando, e isso em uns 3 meses de relacionamento, né? Foi. Então, quando isso aconteceu e ele recebeu essa proposta, não me imagino, então, como ficou na minha cabeça isso. Era tipo assim, se eu fosse pensar de uma maneira lógica, era assim, não, claro que a gente não vai. Tem tudo aqui, por que eu vou querer sair daqui? Então foi nessa hora em que eu tive que falar assim, olha, eu tô confiando plenamente no que você tá falando. O relacionamento agora vai para um outro nível. Eu confio nele e falo, vamos agora fazer o quê? Você tá achando, é isso que você quer? É pra cá que nós vamos? Então tudo bem, então vamos. Eu deixei o meu lado e falei, então vamos confiar nisso. E foi aí que a gente confiou e foi para um ambiente totalmente novo, com pessoas que a gente não conhecia ninguém. Primeiro, eu já não conhecia pessoas em Londrina. Eu sempre não tinha muitos amigos em Londrina. Por mais que fosse minha cidade, a gente tinha ali 3, 4 casais de amigos. Eu já tinha, então, deixado a minha família para trás e ido para Londrina. Mas ainda tinha a família do Rafa que me acolhia. Então, imagina, agora a gente vai para um novo ambiente onde só tem eu e ele. É só eu e ele, ninguém se apega a mais nada. Então, assim, nesse momento, foi importantíssimo pro nosso relacionamento essa confiança mesmo, de tipo, olha, não tem ninguém, é só eu e você. Então vamos fazer por nós. Aí veio um terceiro momento do nosso relacionamento, que daí a gente foi pra trabalhar mais junto mesmo. Voltamos pra trabalhar junto. A gente foi trabalhar junto, que necessariamente a gente veio pra cá, eu fiquei trabalhando um mês só com o Yezer, logo mais eu saí. E ali a gente tomou uma decisão, até contei em alguns podcasts aqui, eu acho que tem um pouquinho da nossa história nos podcasts mais falados aí. A gente tomou a decisão de não continuar trabalhando com o Yezer, mas tomamos a decisão de não voltar para Londrina, tá ligado? A gente falou, não, a gente não vai dar passo para trás, a gente vai continuar aqui. Nisso, eu tinha fechado todos os clientes do modelo recorrente lá de Londrina. Bom, a gente começou do zero aqui praticamente, tipo, quase do zero, né? E para mim isso foi um momento muito difícil, mais uma vez, porque eu comecei trabalhando com o Rafa, né? Recapitulando, comecei trabalhando com o Rafa, depois eu voltei a trabalhar com uma coisa que eu me via fazendo mais vezes, né?
Então eu volto a trabalhar com cozinha, eu volto a trabalhar com gastronomia. E daqui a pouco eu saio daqui de novo e eu volto pro ambiente de trabalhar com o Rafa. Então imagina, eu tenho que me reconectar com aquilo de novo. Uma coisa que não é nativa minha. E eu preciso realmente me conectar com aquilo. E não foi um período muito legal, Não assim, foi não. um período Ficou muito... mal um tempão. Foi, eu fiquei muito mal com isso. Porque parecia que eu não me encontrava. Parecia que aquilo dali não era mais eu. E aí, a distância da família, a distância dos amigos, eu sozinha. O Rafa trabalhava fora. É. E eu pensava assim, tá, eu não sei fazer nada. Eu não sei mais cozinhar, né? Eu não consigo mais fazer aqui. Eu não... A parte da organização do Rafa, ele não precisa mais de mim, porque agora ele tem uma empresa que faz isso por ele. Então tá, quem que eu sou agora nesse papel? Foi um momento de, tipo assim, desconectou tudo que você tinha de segurança. Tudo que eu tinha. Assim, tudo que eu tinha, eu, tipo assim, saí do eixo de novo. Foi um período muito difícil. Tanto que a gente tentou arrumar isso com aquele projeto seu Marília Ponto lá, né? Foi. Que a gente criou um projeto da Marília fazer algumas receitas de comidas e tal, que tinha a ver com o pão de mel e tinha a ver com o seu outro trabalho. Isso. Foi um momento Foi esse o momento que... Isso, o Rafa vendo que eu não tava bem, que eu não tava legal. E agora entra naquele fato que o Rafa falou assim, a gente tem que ser bons separados. A gente tem... Tipo assim, Marília, você não pode depender somente de mim. Ou que eu seja, se um dia eu faltar pra você, quem você é você? E isso também era uma incógnita dentro de mim. Tipo assim, cara, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Então eu preciso fazer o meu. Foi quando a gente começou o projeto do Marília Ponto. Mas mesmo assim, aquilo dali ainda não era o que eu precisava, sabe? Eu comecei a fazer e tal. Eu gostava muito de cozinhar, mas eu não gostava de que fosse daquela maneira. Mas deu uma repercussão muito massa isso aí. Isso, A galera curtiu muito. E aquilo me fez encontrar comigo uma versão que eu gostava muito, que era de ser gente como a gente e que as pessoas que me seguiam, que se tornaram a minha família ali. Ali elas se comunicavam comigo, falavam, nossa, eu gostei disso, isso lembra tal coisa que eu fazia. Aquilo começou a se tornar a minha família e eu comecei a me sentir segura ali dentro. Eu acho que é importante destacar uma coisa. Às vezes você tá num relacionamento onde você sente que a pessoa tá mais pra baixo. E a gente teve uma conversa dessa, né? Uhum. Eu lembro que teve uma época que eu cheguei na Marília e falei assim, ó, eu sinto que eu tô fazendo uma parada e você tá indo pra outro lado. Foi. Tipo assim, que ela tava, tipo, numa pegada mais down e eu tava querendo crescer, daí a gente juntou. Eu falei, ó, Marília, é o seguinte, eu preciso de você junto comigo, eu preciso de você mais perto das coisas que eu tô fazendo, ou você embalando em alguma coisa tua, porque senão, nesse caminho, a gente vai acabar se separando. Porque, velho, não tem como... Esse papo de que, trabalho é trabalho, relacionamento é relacionamento, isso funciona só pra quem é CLT e não tem essa gana de crescer de um jeito desproporcional. Então, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que novos jovens estão fazendo, alunos do modelo que a gente fazem pra caramba, é literalmente sair de R$2.000 e ganhar 20, e ganhar 40, e ganhar R$50.000. Então, imagina um salto de quantos anos os seus pais, os seus avós demorariam para sair de R$5.000 por mês, que já é um valor alto para a média brasileira, para 50 mil. A gente tá pulando de 5 mil para 50 mil em um ano, em 2 anos, tá ligado? Então é um crescimento desproporcional à maioria das pessoas. A gente sempre quis isso, desde o início. A gente sempre falou, a gente vai dominar o mundo, a gente vai construir as nossas coisas, a gente vai ser próspero, a gente vai enriquecer com essa parada. Então, os desafios, imagina, num relacionamento normal, que cada um tá no seu cantinho, é um. Agora, os dois querendo crescer pra caramba num curto espaço de tempo, imagina a pressão que é ali. O tanto de verdade que o dali exige de você. Isso com certeza fez a gente crescer muito, velho. Muito. Então, assim, aí esse momento foi um momento de um conflito entre nós, mais uma vez dizendo que não é simples assim, não é fácil. Então, eu precisei mais uma vez, tipo, ok, isso não é o que eu quero fazer ainda. Mas eu tô sentindo que eu tô chegando perto, sabe? Aquele negócio de tá quente. Uhum. Tá quente. Foi quando eu falei pro Rafa que, assim, Rafa, então, eu acho que as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. E do jeito que no dia que eu quiser falar, eu falo. No dia que eu não quiser, não falo. E é assim que a gente vai tocando. Então, vamos usar a minha expertise para a gente agora criar a nossa empresa. Foi quando a gente voltou, mais uma vez, a trabalhar juntos, né? Em prol agora de voltar as forças pro Rafa novamente. Voltamos as forças para ele, para que a gente saltasse pro próximo nível. Que foi quando a gente resolveu se mudar para cá, pro escritório, a gente se mudou de casa. Eu acho que, tipo assim,
Esse terceiro momento foi um momento que a Marília já tinha testado algumas coisas e viu que não era pra ela, ok? E pra mim também foi muito difícil, porque eu sempre enxerguei uma força muito forte da Marília. E daí eu olhava pra ela e falava assim, mano, por que você não tá fazendo? A gente tem tudo, tem as câmeras, você tem o conteúdo, você tem a expertise, por que não vai? Sacou? E no primeiro momento a gente ficou num limbo ali, pelo menos uns 2 meses ali, tipo, ah, vai ou não vai? Tá ligado? Foi, tipo assim, foi muito tenso mesmo, assim, não foi um negócio gostosinho, assim, foi difícil. Então, às vezes, você pode estar passando por esse momento também, mas, às vezes, uma solução para esses casais aí seja, meu, às vezes, criar um outro projeto que o filmmaker vai ajudar ela a tocar, sacou? No nosso caso, não funcionou dessa maneira, mas foi, tipo, um remédio naquele momento pra gente não explodir, entendeu? Tipo, o Marília Ponta, essas coisas, foi, tipo, um remédio. Porque Foi, e assim, querendo ou não, ainda aconteceu com a gente isso, tipo assim, vamos criar um projeto pra você. O que acontecia? O Rafa, tipo, ele me via que eu estava realmente ficando mal com aquilo. Então, com esse limbo que a gente estava vivendo. E aí, do dia pra noite, ele falou assim pra mim, já sei, você não quer mais criar seu conteúdo. A gente tá ainda nesse processo de organizar nossa empresa, então ainda não temos ainda muitas coisas pra você fazer dentro dela. Vamos começar uma coisa sua? Que você trabalhe no seu bastidor, no seu momento, e você faz do jeito que você preferir, do jeito que você se identificar. Foi quando eu comecei a trabalhar como social media. E aí, realmente, aquilo dali me fez entender mais o mundo do Rafa. Foi uma das primeiras vezes em que eu tive plena consciência do que a gente estava vivendo ali. Porque agora o Rafa já não era 100% mais filmmaker ativo, agora ele já partia mais para o mundo do digital, e isso me trazia para o mundo do digital, de uma forma inconsciente. Então, quando eu comecei a trabalhar como social media, comecei a descobrir esse novo mundo, eu comecei a entender a linguagem do que o Rafa falava. Então, aquilo lá começou a fazer mais sentido para mim, e eu me sentia mais pertencente de novo à nossa empresa e nosso relacionamento. Porque quando ele falava, vamos fazer tal coisa, eu já entendia, já se tornava mais claro para mim, porque eu já estava no meio do digital, agora dessa vez. Isso aí foi muito bom. E isso, às vezes, pra vocês, principalmente o meu público é a maior parte homem, às vezes, pô, eu quero trazer minha mina pra trampar junto comigo. Dentro do modelo recorrente, pra quem não sabe o modelo recorrente que eu fico falando todo tempo, é uma metodologia, um modelo de negócio que eu entrego para os meus alunos, onde a gente mescla marketing digital com audiovisual. Então, a gente entrega o vídeo para o cliente, mas a gente entrega não um vídeo solto, aleatório. O cliente pede... Não, a gente analisa o Instagram do cliente, analisa a rede social do cliente e sugere para ele algumas outras coisas. Daí a gente vende isso em recorrência. A gente vende um pacote de vídeos todo santo mês para ele. E uma das coisas que todo cliente precisa é postar os vídeos com estratégia. Quem faz essa função? Social media. Entendeu? Então, ali foi uma peça que a gente encontrou, onde a Marília tinha facilidade de produzir conteúdo, mas ela não queria aparecer. Então, ela já sabia fazer e também era uma necessidade que os meus clientes tinham. Dentro do modelo recorrente, eu não aconselho vender social media para um filmmaker. Por que eu não aconselho lá dentro? Porque dá muito trabalho e você precisa ter uma pessoa focada nisso. Não tem como você ser filmmaker, social media ao mesmo tempo. Você vai perder, uma coisa vai tirar a energia da outra, vai ser uma merda, entendeu? Só quem já fez sabe o que eu tô falando. Então, mas uma pessoa de fora que não faz o vídeo, que cuida só da produção de conteúdo, aí faz sentido. Assim faz sentido. E às vezes, para você trazer uma pessoa para trabalhar, para a sua mulher ou o seu marido e tal, às vezes trazendo um modelo de social media seja uma das melhores escolhas. Sacou? Sim. Porque é uma baixa barreira de entrada para ser social media. Você não precisa, tipo, mano, pra ser social media, você precisa de um celular e um computador. Só isso. Tipo, só isso. Agora, pra uma pessoa ser filmmaker, ela precisa comprar câmera, computador, lente, luz, não sei o quê. Então, é uma baixa barreira de entrada e também é uma baixa barreira de consciência do público, que todo negócio local sabe que precisa de alguém para ajudar a postar. Eles nem chamam de social media. Eles chamam, eu preciso de alguém que me ajude a postar no meu negócio. Pronto, velho, você tem um monte de gente. E daí, nesse segundo momento, a gente criou o seu projeto e eu te indiquei para alguns clientes que eu já tinha. Isso. Eu já atendi os clientes em modelo recorrente, só que daí, uma coisa importante de falar, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça, de que a Marília, ela precisa ser independente de mim, sacou? Tipo, por mais que a gente trabalhe junto, por mais que a gente seja casados, por mais que a gente tenha o nosso negócio, eu quero sempre que ela tenha a liberdade dela de fazer as coisas dela do jeito que ela quiser. Então, quando a gente criou o Social Media pra você, era uma outra empresa, sacou? Não era... Eu não atendia, tipo...
os meus clientes do modelo recorrente, ela não atendia, sacou? Tinha alguns clientes que eu indiquei, mas eram clientes que eu não atendia mais. Tipo, o Gustavo e a Granales eram clientes que eu não atendia mais, tá ligado? Então, tipo, ao mesmo tempo que a Marília tava trabalhando numa coisa que ela curtia, que tinha ligação com aquilo que eu fazia, não tinha ligação entre a gente. Então, deu uma liberdade pra você e deu uma liberdade pra mim, né? Até mesmo pra mim me encontrar naquele ambiente ali novamente, né? Então foi um processo muito cansativo, porque eu tive que aprender aquilo dali sozinha, na marra. Claro que o Rafa me ajudava sempre, né? Mas ele tinha os afazeres dele, isso aconteceu no meio de um lançamento, então ele tinha que fazer, e eu tinha que aprender aquilo dali. Mas aquilo dali foi imprescindível para mim no meu crescimento pro digital, pro entendimento digital que eu tenho hoje, que ainda, confesso, que ainda precisa ser cada vez mais avançado, mas assim, foi crucial. E às vezes é a porta que tá faltando aí a porta para você, falei tudo errado, é A porta de entrada, aquilo que tá precisando. aquilo que tá faltando Isso é a chave. no seu negócio. E às vezes, se a sua mulher se identificar, ela pode cumprir muito bem esse papel, igual o Rafa havia falado, entendeu? E sendo empresas totalmente diferentes, mas ainda assim coligadas. E eu acho que o que faz um negócio dar certo? Vamos supor, Rafa, eu não quero que ela seja a social media, eu quero que ela me ajude na produtora. Ok, primeiro passo. Coloque ela para consumir todas as coisas que você consome. Fala para ela seguir todos os creators que você segue. Fala para ela assistir todos os vídeos de audiovisual que você acha que é importante. Inclui ela dentro desse ecossistema para que ela consiga minimamente entender aquilo que você fala. Porque existe uma diferença entre conviver com uma pessoa que fala de alguma coisa e a outra é entender o que ela tá falando. Tipo assim, você demorou muito tempo para entender as coisas que eu falava. Sim. Tipo, você precisa atender um monte de gente diferente até tá no momento que você consegue hoje entender. E daí, só pra gente acelerar o vídeo aqui, num segundo momento, você continua atendendo esses clientes até hoje, né? E daí, nesse momento, a gente começou a crescer muito. E daí, aconteceu tudo o que aconteceu aqui. Eu acho que no outro vídeo eu falei pra vocês como que tava a minha caverna aqui. Eu falei um pouco dessa história, da gente montar o escritório aqui, papapá. Já contextualizei vocês. Aí, nesse último momento, você veio pra trabalhar com a gente de forma direta. Ou seja, a gente tá 3 anos juntos. Nesse meio tempo, a gente casou, tá? E daí a gente nem tocou nesse assunto também, né? Porque, foi toda essa treta, mais Marília atendendo clientes, mais a gente planejando um casamento, que a Marília assumiu, tipo, 90% de toda a organização, 90, 95% de toda a organização do casamento. Ao mesmo tempo, abrindo essa sala aqui, sabe aquele vídeo que eu fiz lá? Ao mesmo tempo que tava acontecendo isso, a gente tava casando. Ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo, tá ligado? Então, assim, foi um caos do caramba. Porém, eu acho que essa é a mensagem principal disso aqui. Cara, se vocês querem construir uma coisa extraordinária, e quando eu falo extraordinária é além do ordinário, né? O ordinário é aquilo que todo mundo já faz, aquilo normal, aquilo simples, aquela vila pacata, que você não vai crescer muito, você não vai se desafiar. Agora, se você quiser fazer uma parada extraordinária, acima da média dos seus amigos, se vocês querem ser um casal que realmente é exemplo para os seus amigos, e que fale de outras coisas, sabe? Que não fale de coisa aleatória, fútil, festinha. Se você quer se reunir com casais e falar de futuro, falar de empresa, falar de negócio, cara, você vai ter que assumir alguns outros papéis, vocês vão trabalhar numa outra intensidade. E foi isso que eu e a Marília, a gente desenvolveu nesses 3 anos, até chegar o momento de hoje, a gente conseguir trabalhar praticamente na mesma empresa, que eu fico aqui no meu canto, eu gosto de trabalhar sozinho, e a Marília fica na outra sala que está aqui atrás, que é aquela sala que a gente mostrou para vocês, onde a Marília cuida mais da parte de organização, novamente. Agora a gente acabou de entrar num projeto onde ela vai cuidar do social media dos 3 creators que a gente tem aqui na empresa, eu sou um deles. Ou seja, ela vai parar de atender os clientes dela e vai focar só no nosso trabalho direto. Mas olha o tanto de tempo que demorou até pra gente chegar nessa maturidade de tomar essa decisão, de trazer ela pra perto de nós novamente e a gente assumir essa parada, tá ligado? Então, assim, se vocês querem construir algo foda, coloquem na cabeça de vocês, acho que são 2 coisas. A primeira é ter um alinhamento muito claro e quando as coisas começarem a dar ruim, tipo assim, já juntar e falar assim, ó, vai dar ruim. Se a gente não mudar... Inclusive, a gente teve uma conversa dessa antes de casar agora, já mudando no novo apartamento que a gente tava morando. Eu falei pra Marília, ei, as coisas estavam rodando tão rápido aqui que eu trabalhava o dia inteiro, a Marília trabalhava de casa, home office, eu trabalhava o dia inteiro, eu tomava 1 milhão de decisões e chegava em casa, eu tava cansado pra contar pra ela. Hoje eu trabalhei com tal negócio, hoje eu fechei tal negócio.
ela descobria quando já tinha acontecido, sacou? E daí começou a dar ruído no nosso relacionamento. Por quê? Eu tava numa frequência e ela tava em outra, sacou? E é literalmente assim mesmo, ó. Eu tava rodando nessa velocidade, ela tava rodando nessa velocidade. Porque trabalhando no home office, você não tem o mesmo movimento que é trabalhar presencial aqui com a galera. Você não, a vibe não acontece, tá ligado? Então, eu acho que a partir do momento que a gente decidiu, de novo, numa segunda ou terceira conversa que a gente teve muito séria no nosso relacionamento, a literalmente se aproximar novamente em relacionado ao trabalho, nosso relacionamento deu up de novo. Quando você começou a vir pra cá, quando a gente começou a compartilhar mais a nossa rotina, trazer nossa marmita pra cá, aqui outra coisa importante, mano, vai dar 1 milhão de horas esse vídeo. Mas uma coisa importante foi, quando a gente tomou essa decisão de você vir trabalhar presencial aqui, a gente já tinha uma pessoa que ajudava a gente em casa. Eu tive que outra pessoa assumir esse papel que eu tinha de organizacional da nossa casa. E aí outra pessoa entra pra poder assumir esse papel, que era um fardo que eu carregava e que eu me culpava. Eu pensava assim, nossa, tá, mas eu vou pra lá e... Quem vai cuidar de casa, Quem vai né? cuidar da minha casa? Quem vai fazer nossa comida? Eu não quero... A gente vai voltar a comer mal, a gente vai viver mal. Então, assim, eu me cobrava muito relacionado a isso. Então, aí entra uma pessoa para assumir esse papel, que é de extrema importância, que eu falo que para minha vida funcionar aqui, a Marisa tem que estar funcionando lá. Porque E detalhe, a Maria não vai todo dia, ela vai 2 vezes na semana. Mas é só pra manter a minha sanidade mental em dia, entendeu? Ela acaba cozinhando pra gente, fazendo marmita, limpando a casa. Então, tiramos uma responsabilidade que a Marília tinha pra deixar a cabeça dela livre o suficiente pra ela conseguir executar aquilo que ela precisa executar pra nossa empresa funcionar, sacou? Então, acho que dá pra gente terminar agora ler as perguntas. Boa, tá. Dá pra agora a gente ler as perguntas e que fique bem claro pra vocês que também tudo é necessário acordos. É fundamental pra que a vida de vocês funcionem bem. E acordos desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Como assim, Marília? Por exemplo, hoje em dia acho que a nossa grande confusão é que justamente tem uma hora que a gente tem que parar de falar de trabalho. Aí entra no outro e fala assim, Rafa, a gente tem que falar de outra coisa. A gente só fala das coisas que tá acontecendo lá na empresa, das pessoas da empresa. Então, tem que ter esse momento. E que ele seja acordado mesmo. Olha, Rafa, na quarta-feira, inclusive a gente tem que voltar a fazer isso. Sim. Na quarta-feira. A gente fez isso durante um tempo. A gente fez isso durante um tempo e fez muito bem. Só por conta da corrida do casamento a gente deu uma parada, mas vamos voltar. Quarta-feira é o dia em que a gente sai mais cedo do trabalho e a gente vai fazer uma coisa relacionada a nós dois. Seja, assistir uma série. Mas eu faço isso todo final de semana. Mas não, aquele dia ele é específico pra isso. Onde a gente vai fazer uma série, assistir uma série. Então a gente vai fazer uma comida. A gente vai ficar ali, eu e você, a gente não mexe no celular, a gente não faz nada. E fica ali, eu e você. A gente é proibido de falar sobre o trabalho. E a gente vai fazer alguma coisa, ou seja, ir ao cinema, ou seja, cozinhar, ou seja, fazer um passeio, mas que seja eu e ele. Que esse momento é extremamente importante. Senão também tudo vira trabalho. E também ter esse momento de, olha, final de semana, vamos chegar uma hora assim, tudo bem, esse final de semana você precisa trabalhar mais, mas no próximo a gente vai ficar em casa, tudo bem? E a mesma coisa ele, Marília, você tá desacelerando o ritmo. Então, essa análise é importante demais. Vamos procurar alguma outra coisa pra gente estar fazendo? O que a gente pode fazer pra melhorar o seu trabalho? O que tipo de instrumento você tá precisando para que a gente melhore? Então, tá sempre nesse diálogo, nesses acordos, são muito importantes. Porque também para você não se perder no limbo do trabalho, ou também se perder no limbo da vida. Igual, mais uma vez, eles precisam estar equiparados, eles precisam estar juntos para que ambos estejam funcionando. Então, estabeleçam acordos. Desde o dia em que vocês vão sair só vocês, desde o dia em que é um dia de reunião na empresa para alinhamento de expectativas, tudo precisa ser acordado com números, datas, tudo. Riqueza de detalhes é fundamental para esse funcionamento. Então, daqui 3 meses, Rafael, a gente vai comprar um carro. Daqui 4 meses, a gente vai comprar uma casa. Tá bom. O que a gente precisa fazer? Precisa fazer isso, tá bom. Então, daqui 3 meses, a gente tem que estar com tanto isso na conta, para tudo isso. Então, esses acordos são fundamentais. E eu acho que dá pra gente fechar esse vídeo aqui, depois a gente faz um vídeo só de perguntas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas qual que é a mensagem que a gente deixa?
Presta atenção para ver se sua vida ela não tá sendo. Esse aqui a gente pode tanto unir os casais, tanto separar os casais com esse vídeo, né? Porque eu acho que também faz parte. Se você tá sentindo que as paradas, a sua vida parece que não tá indo pra frente, olhe pra pessoa que você tá se relacionando, porque com certeza isso impacta. Você bocejou? Não. Nossa, eu ouvi tu bocejando. Isso impacta no teu. Com certeza no teu crescimento. Isso impacta no teu crescimento. Seja você homem, seja você mulher, sei lá, com quem que você está se relacionando. Olha para a pessoa que você está se relacionando, porque tem uma frase muito famosa que fala: você é a média das 5 pessoas que andam com você. A pessoa que mais anda com você é seu cônjuge. Então, se ele tiver ou ela tiver numa frequência baixa, com certeza sua frequência vai baixar. E se você não estiver crescendo, é porque provavelmente essa pessoa está segurando você num lugar onde você não se sente bem e você não cresce. Então, olha para o seu relacionamento. Se você não está conseguindo crescer muito, é porque você precisa mudar alguma peça dentro do seu relacionamento, precisa sentar com o seu cônjuge, tem que trocar uma ideia, falar assim: é o seguinte, eu tô querendo crescer, eu tô querendo fazer umas paradas massa, mas tu não tá na mesma vibe que eu acho que a gente precisa alinhar, ou eu desço um pouquinho, ou você sobe um pouquinho, mas a gente precisa estar na mesma frequência para fazer as paradas acontecerem, senão o nosso relacionamento vai pra vala. E foi essa conversa, eu acho que foi umas 3 conversas dessas que a gente teve, tanto a Marília comigo, falando sobre outros aspectos, tipo, de família, de casamento, que eu também sou hiper desligado também, eu sou filho único, eu nunca tive muito contato com muita gente, então, tipo, eu tenho uma dificuldade nesse lado de relacionamento, de cuidado com as coisas, eu sou muito mais do trampo, tanto o lado da Marília, que é muito mais família, que é muito mais emoção, não sei o quê, e não era tanto para esse lance do trampo. Então, tipo, foi uma coisa que a gente foi se alinhando pra gente conseguir entrar na mesma frequência e aí prosperar. Só que se não fosse isso, não rolava. Isso. Enfim. Então é isso, gente. Conversem, se comuniquem, estabeleçam suas metas e estabeleça prioridades na vida de vocês como um casal, que vai por mim, pode dar certo e às vezes vai ser o que tá faltando no seu negócio para ele prosperar. Uma pessoa do seu lado te apoiando em todos os momentos. É isso, faz toda a diferença, certo? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, comentem aí embaixo. Isso aqui foi tipo um podcast, dá pra você ouvir outras vezes. Coloca a sua namorada, seu namorado pra ouvir isso aqui. Fala pra elas também seguirem a Marília lá, porque a Marília vai produzindo uma coisinha ou outra aí pra tentar elas conversarem entre elas e, obviamente, se inscreva no canal, deixe seu comentário, like, não sei o quê. A gente vai fazer uma parte 2 aqui, respondendo as dúvidas que vocês mandaram lá no Instagram pra não ficar muito longo esse vídeo, fechou? Tamo junto, até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, sempre funciona.